A gente vai falar de doce. Quem não gosta de doce, né? É tão difícil a gente deixar de comer o doce para fazer aquele regime, todo mundo gosta. Agora as pessoas gostam tanto de doce que já tem docerias que se especializaram num tipo só de doce. Você vai numa doceria só de brigadeiro, numa só de quindim, numa só de bomba de chocolate. Quer ver? A Lúcia Soares descobriu pra gente. Que sensações podem despertar o gostinho de um quindim caseiro, o brilho da cobertura de chocolate de uma bomba recheada, ou então o aroma de um bolo que acaba de sair do forno? Possivelmente sensações ligadas à memória afetiva. E isso pode explicar o sucesso de lugares que se especializaram em vender um único produto e que surgiram recentemente no roteiro gastronômico de São Paulo. Para a publicitária Mariana Araújo, a gastronomia era um hobby até abrir uma confeitaria especializada em bombas no final de 2011. O desejo dela era recriar o doce que ela costumava comer na infância em Curitiba. A bomba de creme por dentro com chocolate por fora. Nunca se encontrar a de creme com chocolate, que pra mim é a mais tradicional. Entendi. E aí eu fui fazendo para amigos. E o que aconteceu, eu chegava a levar no aniversário de uma amiga, mas por diversão, assim. Eu fazia 100 bombas sozinha em casa, levava no aniversário de uma amiga. Virava o assunto da festa. A bomba com sabor de infância está na vitrine ao lado de uma dezena de outros sabores, que saem a todo momento fresquinhas da cozinha, como as de pistache e amêndoas, sucessos de público. E eu pretendo continuar sempre reciclando. Por exemplo, na época da jabuticaba, a gente tinha bombas de jabuticaba. Veio a época da cereja, a gente tá com bombas de cereja agora. Também quer fazer uma coisa sazonal. Sazonal, aproveitar a fruta da estação, porque eu não quero ter nada congelado. A mistura de ovos, farinha, açúcar, manteiga e água que resultou na massa da bomba é uma criação dos franceses. O doce foi exportado para o mundo com o nome de éclair. No mundo inteiro, até em Portugal, ele se chama éclair. Isso eu não encontrei ainda na história, na literatura, como é que ele virou bomba. Que eu acho divertidíssimo o nome bomba, porque tem tudo a ver, né? As bombas da loja são estreitas, como manda a tradição francesa, e um pouco menores do que o tamanho clássico. A gente acaba se especializando numa coisa muito a fundo. Vai buscando a perfeição. Exatamente. Até porque não pode errar, né? Se você tem um só, você não pode ter um doce mais ou menos, porque se for um, vão ser todos. Então tem isso que tem essa responsabilidade que exige também da pessoa que está se propondo a fazer uma coisa só, muito bem feita, porque senão vai ser um fiasco, né? Não muito distante da loja de bombas fica um outro pedacinho do mundo. Esse é comandado pelo belga Johan Stevens. Ele se dedica a fazer exclusivamente um dos pratos mais associados à culinária de seu país, famoso pela cerveja e pelo chocolate. A Bélgica é também a terra do waffle. Qual a história do waffle? Tem alguma história? Como é que surgiu? No século XV, eles faziam waffles para não perder o resto da massa do pão. Essa massa tem farinha, leite, manteiga, ovos e fermento biológico. O waffle é a massa que, depois de pronta, sai da máquina de ferro fundido nesse formato e pode receber as coberturas mais variadas. Normalmente são coberturas doces, como frutas, sorvetes, acompanhados de calda de chocolate, chantilly ou doce de leite. A grande dúvida para nós brasileiros diz respeito ao melhor horário para se comer waffle. Johan esclarece. Geralmente as pessoas comem só à tarde. Às vezes também café da manhã, mas não é tão comum. Já a estrela da brasileiríssima tradição do café da tarde é o bolo caseiro. Não tem como negar. Pensando nisso, a empresária Renata Grosso teve a ideia de reproduzir num sobrado do paulistano bairro de Pinheiros a mesma atmosfera da casa da avó no interior. Todo mundo que entra aqui, ai, que cheiro bom, o cheiro da casa da minha avó, é o cheiro da casa da minha tia, é o cheiro de quando eu era criança. Foi uma coisa que eu quis mexer exatamente com isso, com o sentimento.
E aqui, ela só vende os bolos que são receitas de família, do mesmo jeito que a mãe dela fazia. Super caseirinho, sem conservante, sem antimofo, um bolo super, super caseirinho. Os bolos saem do forno quase que de hora em hora e podem ser vendidos assim, inteiros, ainda mornos, para serem levados para casa. O que falaram pra você, Thelma, quando viesse aqui? O que tinha que perguntar? Perguntar qual foi o último bolo que saiu pra pegar o mais fresquinho. E qual que é? Laranja. Eu vou querer um de laranja ou pequeno, por favor. Qualquer tipo de bolo é bom. Cenoura é gostoso, o de fubá com goiabada é bom, tem de limão, tem de iogurte. Os sabores são bem brasileiros, como laranja, fubá com erva doce, maçã. E se tivesse que fazer em casa, você iria fazer? Não. Por que não? Dá trabalho? Aí eu não sei fazer bolo. Bolo é o tipo da coisa que eu prefiro comprar pronto, pra não dar erro. Hoje você tem uma produção diária de 200 bolos. 200 a 250 bolos por dia. Entre as receitas caseirinhas está a do bolo formigueiro. Como a maioria delas, a do formigueiro também é feita no liquidificador. Marcelo, que comanda a cozinha, dá a receita do bolo. São 5 ovos inteiros, uma xícara das de chá de óleo, uma xícara das de chá de água, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha, uma colher das de sopa de fermento em pó, uma xícara das de chá de granulado. Eu vou usar o liquidificador industrial, que é o que nós utilizamos na loja. Em casa pode fazer no liquidificador convencional, isso. No liquidificador, primeiro vão os ingredientes líquidos. Depois, os secos, como açúcar e farinha. Por último, o fermento. Aí eu bato mais 1 minuto após ter colocado o fermento e já está pronta a massa. Fora do liquidificador, numa tigela, Marcelo mistura o chocolate granulado. A assadeira tem que estar bem untada com manteiga e farinha. Agora eu deito a massa na assadeira. O bolo deve ser assado em forno médio pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos mais ou menos. Como opção, o bolo pode ser servido também com uma calda de chocolate. Quindim, o mais brasileiro dos doces, ganhou uma loja só para ele em São Paulo. Com a ajuda da família, marido e 2 filhos, Kátia Farias transformou o espaço de 17 metros quadrados no bairro do Tatuapé num pequeno paraíso para os amantes desse doce cheio de texturas. Kátia foi além e hoje faz quindins de vários sabores, como chocolate, morango, pistache, nozes. Ele ensina a fazer o quindim tradicional. Na receita vai 1 kg de açúcar, 500 gramas de coco fresco, 120 gramas de manteiga derretida, 36 gemas ou 640 gramas de gema de ovo pasteurizada. Kátia despeja o coco no açúcar, mas o coco tem que ser fresco para dar liga. A massa mistura com a mão até chegar no ponto certo. Você apertando, você já sente que deu liga. Depois ela despeja a manteiga já derretida. Quando a massa estiver bem homogênea, ela abafa com filme e leva à geladeira. E vai descansar no mínimo por 6 horas ou 12 horas, da noite pro dia. Essa é a massa que já descansou, a gente solta um pouquinho, tá vendo? Tá bem úmida e vamos colocar a gema agora. Kátia usa gema de ovo pasteurizada, mas se for para usar a gema normal, o truque para o quindim não ficar com gosto de ovo é peneirá-las. Fura com palitinho as gemas e deixa que ela caia naturalmente, sem ficar passando colher, porque senão aquela película vai junto com nesse passar, né? Então deixa que ela caia de uma forma natural. Antes de assar, ela perfuma a massa com uma colher de chá de essência de baunilha. Essa porção rende 130 quindins em forminhas ou um quindão. Antes de despejar a massa, ela coloca glucose no fundo das forminhas. É a glucose que dá o brilho do quindim. O quindim será assado em forno baixo, 160 graus, entre 50 minutos e 1 hora, em água quente no banho-maria. A água fervendo nunca se coloca aqui e leva. Coloca primeiro. Isso serve para qualquer coisa que você vai fazer banho-maria, tá, gente? Para não ter o risco de se queimar. E aí você vem com a água já quente e coloca aqui. E aí quando ele estiver bem douradinho em cima,
tá pronto. Na hora de desenformar e com o quindim já frio, Kátia faz uma leve pressão no topo e o doce se solta da forma. Assim como os outros donos de lojas de um único produto, Kátia tem uma ligação afetiva com o doce que faz. O quindim, no caso dela, salvou a família. O negócio surgiu depois dela e do marido terem perdido tudo no investimento que não deu certo. Não tinha muito o que se perder mais. E eu acho que foi aquele momento assim meio, eu vejo assim, meio empreendedor. Porque acho que todo empreendedor é meio assim, sai do que é morninho, seguro, para arriscar mesmo. E foi o que aconteceu. E eu vou conquistar tudo novamente, eu vou. Isso já é meta na minha vida.